Bom dia, hoje está começando mais um Jornal Aprendendo com os Alunos e a gente está aqui com um convidado especial, o Pedro Henrique, que ele vai falar para a gente um pouco sobre a história e desenvolvimento das hidrelétricas. Pedro, o que você pode falar para a gente sobre a história e esse desenvolvimento que as hidrelétricas tiveram até hoje? Bem, primeiramente, bom dia, é uma honra estar aqui e primeiramente a gente tem que começar, lógico, da origem, por onde começou das usinas hidrelétricas, Ocorreu lá na Antiguidade, na Idade Média também, começando primeiramente pelos moinhos de água, onde esses moinhos de água eram rodas de madeira e a água, como ela era muito forte, ela fazia com que essas rodas de madeira girassem, transformando a energia cinética em energia mecânica, assim, conseguindo transportar água, enfim. Já no século XIX, mais especificamente no ano de 1880, teve uma expansão, mas não tão grande, das usinas hidrelétricas, onde teve a construção de algumas, mas bem poucas barragens, e em 1880 também foi usado, pela primeira vez uma usina hidrelétrica onde gerou pela primeira vez energia, eletricidade, em Creekside, nos Estados Unidos. Já no século XX, um pouco mais atual, foram construídos mais barragens, às margens dos rios, etc., fazendo com que fosse mais abundante, essa energia hidrelétrica. Dois exemplos que eu posso citar aqui, construído barragens, é a barragem de Hoover e de Itaipu, que fazem fronteira com o Brasil e Paraguai, E atualmente já contestam vários estudos de usinas futuramente, mais estudos para fazer com que usina hidrelétrica, solar, eólica fique mais atualizada e fique menos, para ficar menos invasivo para o nosso ambiente, para o nosso mundo. A gente pode comparar, fazer uma comparação das energias renováveis que existem, como por exemplo a solar, a eólica, a da biomassa, a das usinas nucleares, usina nuclear, da nuclear. Bem, a solar e a eólica, elas não são tão eficientes como, por exemplo, a da hidrelétrica, e não são tão evasivas ao nosso mundo, ao nosso ambiente também. Já algumas que são evasivas são as usinas nucleares, por exemplo, que emitem muita radioatividade. Então, caso aconteça algum desastre, é capaz de... A gente tem, por exemplo, de Hiroshima. Então, essa é a comparação que a gente tem, Então, a hidrelétrica realmente é uma boa opção para a gente, tendo mais eficiência. Agora nós vamos falar com o Vinícius Paiva, que vai explicar para a gente como as hidrelétricas funcionam. Bom, as hidrelétricas funcionam aproveitando a energia potencial da água armazenada em reservatórios ou fluindo nos rios. O princípio básico é o seguinte: armazenamento de água. A água é acumulada em um reservatório localizado em uma alta altitude. Um outro tópico é a liberação controlada. A água é liberada através de comportas direcionando-as para as turbinas. Bom, a água é um movimento que faz girar as turbinas que estão conectadas a geradores. As turbinas giratórias acionam geradores que convertem a água em energia mecânica a energia elétrica. As tecnológicas de hidrelétricas incluem várias opções para a geração de energia renovável e sustentável. Um exemplo disso é a energia solar. Utiliza painéis solares para converter a luz do sol em eletricidade. É uma das formas mais promissoras e rápida expansão no setor da energia renovável. Um outro tópico também é a energia eólica. Emprega turbinas eólicas para converter a energia do vento em eletricidade. Pode ser instalada em terra ou na água. Um tópico é a energia geotérmica. Aproveita o calor do inverno da terra para gerar eletricidade e é uma fonte sustentável e contínua de energia. Marés e ondas utiliza o movimento das marés e das ondas oceânicas para gerar eletricidade. Embora ainda esteja em desenvolvimento, tem um grande potencial para fornecer fontes consistentes de energia. Biomassa. A biomassa produz energia a partir da queima de resíduos orgânicos, como madeira, resíduos agrícolas e resíduos sólidos urbanos. Também pode ser convertida em biocombustíveis. Bom, agora nós vamos falar com o Lucas Vinícius Alves, que vai falar para a gente sobre os grandes projetos hidrelétricos.
Bom, primeiramente, bom dia, né? E agradecer por estar participando, ser chamado para esse jornal tão grande que é, né, o jornal Aprendendo com os Alunos. Bom, Cândida, é muito interessante sua pergunta, né? Como foi citado anteriormente pelo cientista Pedro, a gente tem a usina de Itaipu, que ela fica na divisa do Paraguai com o Brasil. Ela foi fundada em 1984 e esta hidrelétrica ela é muito importante tanto para a economia do Brasil quanto para a economia do Paraguai. Só que o que é que acontece? Assim que ela foi criada, para ela ser construída, ela teve que desmatar muitas árvores, uma grande região, com que fez com que estragasse a biodiversidade de certo local e fizesse com que muitas pessoas tivessem que se deslocar para outros. E falando sobre grandes projetos hidrelétricos, que foi a sua pergunta, eu não poderia deixar de citar a usina das Três Gargantas. A usina das Três Gargantas, ela fica localizada na China e ela também é uma das maiores usinas hidrelétricas conhecidas atualmente, sendo de grande exemplo para outros estados, outros países que também querem ter a energia hidrelétrica no seu território. E essa hidrelétrica ela é muito importante para a própria China, como para as cidades e países ao redor. E vocês perceberam uma coisa que, ao falar sobre as hidrelétricas, eu citei sobre os impactos que elas causam. E, bom, a gente concorda que é de suma importância essa energia. Só que a gente não poderia deixar de citar, né, as desvantagens. As desvantagens que a gente tem, além do alto custo, é o grande impacto que tem, já que ela, citada anteriormente, ela causa muito desmatamento e o deslocamento de muitas pessoas, fazendo uma quebra social, quebra cultural, estraga a biodiversidade de certo local e, como foi citado, na Amazônia, que teve sua parte destruída, causou impacto na cadeia alimentar, já que muitos predadores tiveram que ir para outros locais e acabaram não tirando as suas caças daquele devido território. É somente isso. Muito obrigado. Boa noite. Bom, voltei aqui para falar sobre algumas coisinhas que eu acabei esquecendo de falar. Bom, eu falei sobre as desvantagens, mas acabei esquecendo de citar o que podemos fazer para poder lidar com essas desvantagens. Bom, sempre que a gente vai falar sobre qualquer assunto sobre bioeletricidade, a gente tem que levar um assunto muito importante: o governo. Sempre que eu vou tratar desse assunto, ele é bastante cauteloso ou até mesmo um pouco polêmico, já que tem sim certas desvantagens, mas que traz muitos benefícios. Bom, e o que o governo poderia fazer para poder pular essas desvantagens? A primeira era um aviso prévio para as pessoas e ajudá-los na imigração para um local mais seguro, já que ocorre muita deslocação e muitas pessoas acabam ficando sem casa, já que elas acabam sendo destruídas no processo de construção. O outro é um desmatamento menos severo, já que eles acabam por simplesmente cortar as árvores, acabando matando-as no processo. Mas hoje em dia é possível fazer um salvamento dessas árvores para replantá-las em outro local, que é o que o governo acaba não fazendo, infelizmente. E este assunto é bastante polêmico, já que com essas desvantagens a gente acaba prejudicando muito mais o nosso planeta, mais do que já está prejudicado, já que atualmente não estamos mais na época da ebulição global, do aquecimento global, estamos na época da ebulição global, que é uma época bastante complicada para o nosso planeta. Mas acredito sim que com vários protocolos de emergência, vários protocolos de segurança e uma antecipação tanto do governo, tanto das pessoas responsáveis por esse projeto, acredito sim que a gente possa diminuir, mitigar os impactos que essas energias biotecnológicas prejudiquem nosso planeta. É somente isso. Muito obrigado. Bem, Cândida, depois de todas essas informações que nós obtivemos, né, sobre as usinas hidrelétricas, você poderia nos informar alguns impactos ambientais que elas poderiam causar ao nosso mundo? Claro, como já dito antes, as hidrelétricas elas são uma grande fonte de energia renovável, né? Mas elas têm impactos ambientais significativos, como alterações dos ecossistemas, né? Que é quando são construídas represas e reservatórios que podem submergir grandes áreas de terra,
alterando habitats e ecossistemas aquáticos e terrestres. Isso pode resultar na perda da biodiversidade e na destruição de hábitos críticos. Vou falar também sobre o que essas hidrelétricas oferecem para nós como um benefício econômico, né? Elas têm uma geração de energia acessível, que é quando as hidrelétricas produzem eletricidade a baixo custo operacional. E uma vez construídas, elas podem reduzir os preços para empresas e consumidores, né? A criação de empregos também é uma outra forma que ela oferece na nossa economia. A construção e manutenção das hidrelétricas geram empregos diretos e indiretos, desde engenheiros e operacionais e operários até empregos em áreas relacionadas como serviços e comércio. Eu vou falar também sobre o que essas hidrelétricas oferecem para nós como um benefício econômico, né? Elas têm uma geração de energia acessível, que é quando as hidrelétricas produzem eletricidade a baixo custo operacional. E uma vez construídas, elas podem reduzir os preços para empresas e consumidores, né? A criação de empregos também é uma outra forma que ela oferece na nossa economia. A construção e manutenção das hidrelétricas geram empregos diretos e indiretos. E o último exemplo que eu vou lhe dar, né, de todos esses é a exportação de energia, porque há países com excedente de produção hidrelétricas e elas podem exportar essa energia que elas acabaram produzindo em excesso, gerando uma renda adicional ao país ou à região. E com todos esses exemplos que eu pude lhe dar, esses benefícios, eles aumentam o crescimento, né, econômico e também tem uma estabilidade energética num país ou numa região. Pedro, respondendo sua pergunta sobre como nós podemos obter mais benefícios econômicos através das hidrelétricas, eu posso citar o desenvolvimento regional, né, que com a criação de hidrelétricas, elas podem beneficiar, né, estimular o desenvolvimento econômico de uma região remota e promover a infraestrutura, criando estradas e comunicações. Pedro, há também o controle de recursos hídricos, né? Porque além de gerar eletricidade, as hidrelétricas podem ajudar no controle, né, de enchentes e também no abastecimento de água, beneficiando assim a infraestrutura, né, e a agricultura. Ela pode também manter o abastecimento de uma zona rural e urbana. Depois de todas essas informações, nós vamos saber um pouco do Moisés, do que ele tem para falar sobre as políticas públicas. Bom, a política pública são essencial para a construção e operação da hidrelétrica, definindo normas ambientais, sociais e econômicas. Elas regulam o licenciamento ambiental e a gestão dos recursos hídricos. A conformidade com essas normas garante a proteção ambiental e os direitos da população locais, além de influenciar a viabilidade financeira e a aceitação. Bem, finalizando o nosso jornal Aprendendo com os Alunos, nós agradecemos a compreensão e participação de vocês até aqui. Bons estudos, principalmente com os nossos vídeos que explicamos sobre as usinas, e obrigado. Agora eu vou deixar algumas fotos para vocês verem como algumas usinas ao redor do país. Won't you let the light shine through for you? Gravando. Jornal Aprendendo com os Alunos.